Fernando falou aqui, ó. Para você, qual a diferença entre um QA Júnior e um pleno? A principal diferença. Tá, principal diferença. A principal diferença, na minha opinião, de um QA Júnior para um QA pleno é um cara que ele já consegue, por exemplo, tomar conta de um time sozinho. Então, cara, deixa com aquele QA, ele vai lá, ele vai fazer os testes manuais, ele vai tomar conta de automação, ele vai participar das reuniões, né, dos rituais do time para poder ajudar a trazer qualidade, a trazer a visão de qualidade para dentro dessas reuniões. Então, eu acho que é isso. E ter mais proatividade, querer tentar implementar coisas novas. Então, por exemplo, um pleno, ele já é interessante. Ele pensa assim, poxa, e se a gente fizesse um teste de performance? Pô, e se a gente, sei lá, aplicasse, tipo, tentasse fazer um shift left aqui na empresa, no processo? Eu acho que isso que um QA pleno tem que fazer. E um sênior tem que fazer isso que um pleno faz muito, muito bem, tá bom? E ainda por cima ajudar os outros QAs, tentar direcionar, mentorar como for possível, tá bom? Se for necessário ensinar a automação, precisa. Mas só para vocês saberem, eu acho que é isso. Na minha opinião, um QA Júnior, o que ele tem que saber fazer trabalhar fazendo testes de software no sistema, entender como trazer uma automação, entender como que funciona a metodologia ágil, como que ele pode participar das reuniões e trazer qualidade para dentro dessas reuniões. Porque cá entre nós, tá, galera? É isso que pede dentro dos requisitos atuais de uma empresa. Os requisitos de um QA Júnior que uma empresa pede é isso. Só que eu te garanto, isso não é grandes coisas, não é muita coisa que você precisa aprender. Óbvio, você vai ter que suar essa camisa para aprender, caso você ainda não saiba nada. Mas, gente, é um trampo muito tranquilo. É o que eu tava falando, eu tava conversando ontem com um pessoal no Discord, na comunidade da mentoria, e eu falei, pô, tem muito trabalho muito mais difícil que QA, que paga muito menos. Por exemplo, sei lá, ser caixa de supermercado, trabalhar com qualquer coisa que seja, por exemplo, sei lá, trabalhar com recepção, secretário. Eu acho isso tudo muito mais difícil. Tem muita gente que fala assim, não, isso é trabalho fácil. Não, cara, QA é mais fácil que isso, na minha opinião. Porque você não tem que lidar com tantas pessoas, você tem que lidar só com o seu time. Você consegue aprender QA super rápido, até porque todo mundo aqui entende de teste de software de alguma forma, tá certo? Então, é justamente isso que eu tento elucidar para as pessoas. Inclusive, o Danilo, eu não sei se você ainda tá aqui, viu? Cara, tem gente, às vezes, que tá mais do que preparada para começar na área, seja como júnior, seja, às vezes, até mesmo como pleno, dependendo do tipo de experiência que ela já tinha, e ela fica ali na cara do gol e não chuta. E, às vezes, a pessoa não chuta porque ela não sabe o que vem pela frente. Mas, o que acontece? Às vezes, a pessoa ela tem um conhecimento, ela sabe tudo sobre a área, às vezes, ela precisa dar uma lapidada para poder melhorar um pouquinho, e o cara tipo, não segue porque ele não sabe o que tem pela frente dele. E é justamente isso que eu tenho que trazer com a Lumistack, né? Obviamente com a mentoria, com toda certeza, trazer uma visão além do alcance para falar assim, cara, você tá indo pro caminho certo, só continua indo por essa direção que você tá indo no caminho certo. E eu falo isso porque, por exemplo, tem gente que às vezes entrou na mentoria, já tinha alguma experiência na área, e em um mês conseguiu um emprego que pagasse melhor. Às vezes ela tava numa área que às vezes nem tinha tanto a ver com a área de TI. Por exemplo, eu tenho uma mentorada minha que ela era QA de jogos. Aí você fala assim, Mani, mas QA de jogo é quase igual QA de sistema. Cara, não é. Não é. Não tem nada a ver. Inclusive, se você quiser trabalhar com QA de jogos, boa sorte, porque dá muito trabalho e não paga bem. E o que aconteceu? A mentorada pegou minha mentoria e em menos de um mês já estava empregada trabalhando como QA. Você entendeu? É justamente esse o ponto. A área de qualidade não é tão difícil assim. Ela não é complicada de aprender, pelo simples motivo de que você trabalha com teste de software e você faz teste todo dia. Ó, o Fernando falou aqui. Eu acho que o teto de conhecimento da área de programação é muito mais alto. Que a gente aprende muito mais coisa em menos tempo para atuar. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. E, gente, o que eu trouxe aqui já para vocês aqui na live, eu mostrei o Gira só. Mas é justamente isso que você vai fazer no seu primeiro dia. No seu dia a dia, você vai lá, você vai testar manualmente, cara. Não tem segredo. Mani, mas eu peguei uma vaga de automação. Tudo bem. Você vai ter o sistema lá e você vai precisar criar o mesmo teste que você faria manualmente, automatizado. Mani, deve ser muito difícil trabalhar com automação. Gente, eu tenho aluno meu, mentorado meu, que começou a aprender automação antes de aprender programação. De tão simples que hoje as ferramentas estão. E, cara, é assim que a área funciona, é assim que você consegue, que você trabalha. Você vai lá trabalhar, testar, garantir a qualidade do produto, tentar ajudar a trazer qualidade para o processo do desenvolvimento desse sistema. E não é
é um bicho de 7 cabeças. Entenda uma coisa, o dia a dia de um QA, você vai basicamente, tá, no seu dia a dia, fazer testes manuais, provavelmente, muito provavelmente. Você também vai ter que trabalhar com automação de teste, você vai ter que trazer testes automatizados. Ah, Manny, eu preciso trazer testes automatizados porque eu tô testando agora? Não, não necessariamente. Você vai fazer testes automatizados de casos de testes de coisas que você já tinha preparado ou que você teve ideia na hora. Tem muito QA também que começa trabalhando com automação e só com automação de teste. E esse cara que trabalha só com automação de teste, ele vai basicamente pegar os casos de teste que existem e vai ficar automatizando o sistema. E sinceramente, esse tipo de vaga para mim é a vaga mais legal. Mas Manny, você vai ter que trabalhar com automação o tempo todo dia? Não. Aliás, vai, mas relaxa que não é nada difícil. Óbvio, você vai melhorar muito em automação se você automatizar todo dia, mas, gente, é muito fácil trabalhar com automação e o Debrando ele acabou de trazer aqui falando, o Cypress facilita muito e facilita mesmo. E o mais legal é que você fala assim, poxa, mas Cypress é tão fácil, será que ele me deixa despreparado para outras ferramentas? Não, cara, ele tem ferramentas que são muito parecidas com as demais, né? Então, por exemplo, outras ferramentas que são utilizadas para teste de automação de testes, aliás, é justamente Selenium, Playwright, Nightwatch. E adivinha? Todos eles usam a mesma estrutura, que é uma estrutura chamada Mocha, para teste. Então, você meio que sempre tem a mesma, uma visualização muito parecida de uma para outra. E não é difícil, não é nada difícil. E às vezes, inclusive, só para vocês terem noção, ah, man, eu sei Selenium e a vaga é para Cypress, não vou me candidatar. Não faça isso. Não faça isso. Porque as pessoas elas não querem que você saiba uma ferramenta necessariamente, às vezes, elas só querem que vocês tenham conhecimento sobre automação. E mesmo que seja uma ferramenta diferente da que você está acostumado a trabalhar, você consegue sim a vaga sem grandes problemas. Ó, o Fernando falou aqui, o Postman tem um bot que ajuda você com algumas partes do código que estejam erradas, muito bom para iniciantes. Na verdade, Fernando, eu acho que isso não é bom para iniciantes, eu acho que isso é ruim para iniciantes, na minha opinião, porque iniciante tem que se frustrar. Tô brincando. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, você que é iniciante, se você tiver um copiloto que o Postman tem, ele tem uma IA, né, um robozinho que fica te ajudando a fazer automação, é legal, te ajuda muito, só que para quem tá aprendendo, eu não indico. Por quê? Porque você não vai aprender. Você vai deixar a IA fazer por você e você vai acabar não aprendendo de verdade. Ó, iniciante com uma base de conhecimento e programação é bom. No caso, Fernando, eu sinceramente, pra mim, se você tá começando na área, a não sei que seja, por exemplo, se você tá trabalhando na área, você precisa fazer coisa, você precisa entregar, cara, usa o bot, usa a IA que te ajuda no Postman, com certeza. Só que agora, você quer estudar, quer aprender de verdade, cara, não usa IA, pelo amor de Deus. Porque isso vai fazer com que você perca mais da metade da experiência de desenvolver código. E você precisa aprender, porque a IA não vai te salvar sempre. Até porque você vai precisar explicar isso numa entrevista, né? Você vai precisar explicar como que funciona, por exemplo, fazer uma automação no Postman numa entrevista. Como que você vai fazer isso se você utiliza a IA para resolver seus problemas, né? Mas eu entendi o seu ponto, viu, Fernando? Pra mim, que sou sênior, eu uso o dia todo. Óbvio, eu tenho que ficar sempre resolvendo problemas que eles trazem, mas assim, ele me adianta muito o trabalho.